Sim? Então, nossas amadas crianças, vamos sair para as suas classes. É muito bom ver os irmãos recitando a palavra de Deus, é muito bom ver os irmãos lendo, mas eu quero desafiar, vamos memorizar a palavra do Senhor, tá bom? Vamos ler, mas vamos fazer um esforço ainda maior para memorizar. É tão bom quando a gente tem um texto guardado na nossa memória, né? Então, é um incentivo que eu faço para toda a igreja. Guardemos no coração a palavra do Senhor, para não pecarmos contra Ele. Amém? Amém. Conforme foi anunciado, irmãos, hoje, o título do nosso estudo, desta quinta-feira, é Uma História de Amor, Traição e Perdão. Uma história de amor, traição e perdão. E antes que você pense que hoje eu vou falar sobre alguma novela mexicana, né? Como alguém mandou mensagem para mim dizendo, pastor, parece um título de novela mexicana. Então, antes que você pense que eu vou falar sobre uma novela ou sobre um filme de Hollywood, eu queria dizer que esse título é o resumo de um dos capítulos da Palavra de Deus. É o resumo de uma porção preciosa da Palavra de Deus, na qual nós iremos daqui a pouco meditar, certo? Mas antes disso, eu queria lembrar, amada igreja, que o relacionamento de Deus com o seu povo, ele é comparado a vários outros relacionamentos. E aí vocês podem até me ajudar. Por exemplo, o relacionamento de Deus conosco é comparado à relação entre um pastor e suas ovelhas, né? Inclusive o Salmo 23:1 vai dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O relacionamento entre Deus e o seu povo é comparado à relação entre o rei e os seus súditos. Ele é o rei e nós somos os súditos dele. A igreja é comparada, a relação de Deus com a igreja é comparada ao relacionamento entre um pai e seus filhos. Ele é o nosso pai e nós somos seus filhos. Entre um agricultor e a sua lavoura, entre a cabeça e os seus membros. Você lembra de mais alguma comparação bíblica? O relacionamento de Deus com o seu povo é comparado a muitas coisas nas Escrituras. Inclusive, é comparado também ao relacionamento entre um marido e uma esposa, né? Há muito tempo atrás eu ouvi uma dirigente de louvor perguntar, quem aqui é noiva do Senhor? Né? E eu confesso que quando eu ouvi essa pergunta eu não gostei muito, porque nós homens, nós não queremos ser comparados a nada feminino, né? A nada relacionado ao sexo feminino. Então, quando perguntaram, quem aqui é noiva? Aí eu fiquei com a mão baixa, né? Mas a Bíblia, ela compara nós, povo de Deus, a noiva. Ele compara o povo de Deus até a uma esposa, a mulher de Deus. E esse relacionamento entre Deus e o seu povo, entre Deus e a sua esposa, que somos nós, homens e mulheres, não é um relacionamento livre de problemas. Não é um relacionamento perfeito. Da parte dele, sim. Tudo que Deus faz é perfeito, né? A parte do contrato de Deus, ele cumpre perfeitamente. Mas quando chega na parte humana, aí o relacionamento é imperfeito. Tem problemas, tem dificuldades. Por isso que a nossa história com Deus é uma história de amor, sim, mas também é uma história de traição e de perdão. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas a Bíblia mostra essas características do relacionamento entre Deus e nós, entre Deus e Israel, entre Deus e a igreja, como uma história de amor, de traição, de disciplina, mas também de perdão. Pastor, onde é que a gente pode ver isso? Em vários lugares, inclusive em Ezequiel, capítulo de número 16. Abra comigo a sua Bíblia, nesse capítulo da Palavra de Deus, Ezequiel, profeta Ezequiel, que também foi um profeta que ministrou no exílio, mesmo exílio
no qual Daniel ministrou, Ezequiel também ministrou. E a título de introdução, irmãos, esse capítulo é um daqueles capítulos da Bíblia que nos assustam com a sua linguagem. Não sei quem aqui já leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas algumas vezes você passa por alguns capítulos que você fica até um pouco constrangido, se você não entender o propósito daquela passagem da Bíblia, né? Então, Ezequiel 16 é um desses capítulos que chegam a nos assustar com a sua linguagem tão clara e tão explícita em relação ao comportamento do povo de Deus como o comportamento de uma mulher adúltera. No passado, inclusive, alguns rabinos, alguns mestres judeus, chegaram a proibir que Ezequiel 16 fosse lido em público. Não queriam que esse capítulo fosse lido em público para todos ouvirem. Não deveria, era proibido por alguns rabinos, por alguns líderes judeus. E de fato, quando você lê esse versículo e você medita nele, verso a verso, vai ter algumas partes que talvez vão te deixar um pouco constrangido ou constrangido. Só que o meu objetivo hoje não é estudar esse capítulo versículo por versículo, tá bom? Por questão de tempo, hoje eu quero apenas resumir os acontecimentos principais que são narrados aqui e como isso se aplica às nossas vidas ainda hoje, ok? Então, resumidamente, nós iremos ver diferentes estágios da história do relacionamento de Deus com o seu povo do passado. Nós vamos ver primeiramente os estágios da história de Deus com o povo do passado, mas também vendo como isso se aplica à minha vida e à sua vida ainda nos dias de hoje, ok? Então, a história de Deus com o seu povo, em primeiro lugar, é uma história de amor, né? O capítulo de Ezequiel 16, ele inicia mostrando o amor de Deus por seu povo. Vamos lá? Repita comigo. O amor de Deus por seu povo. Essa é a primeira realidade que nós vamos encontrar aqui nos versos 1 a 14. Vamos ler. Ezequiel 16, versos 1 a 14, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, veio a Ezequiel, filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e dize, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, está falando com o povo dele, mas está comparando ao nascimento de uma criança. Não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Verso 5. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, uma criança que foi rejeitada, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, olha o amor de Deus, vi-te a revolver-te no teu sangue e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Formaram-te os teus seios, e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. O povo de Deus cresceu. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus. E passaste a ser minha. Então te lavei com água, verso 9, te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro de melhor qualidade. E te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites
e te pus braceletes nas mãos e colar a roda do teu pescoço. Já tem mulher aqui que está com inveja desse marido, né? Verso 12, coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegastes a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois eras perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Que linguagem forte, mas ao mesmo tempo tão realista, né, irmãos? Vamos orar. Eu queria lembrar, pedido do irmão Messias, ele pede para orarmos pelo Chiquinho, que é o seu vizinho, mora em frente, né, Messias? E ele foi para o hospital muito mal. Então vamos orar por ele, pela recuperação dele. Senhor Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante de Ti, como um povo, Senhor, que tem sido amado por Ti, tem sido cuidado. Pai, o Senhor nos tem feito crescer em todas as áreas da nossa vida. Como o Senhor narra aqui, Senhor, também em relação ao povo do passado. O Senhor também tem nos dado crescimento, formosura, vestidos, joias. Muito obrigado, Senhor. E agora, como teu povo transformado por Ti, nós queremos orar por aqueles que ainda não são, ou que estão em necessidade, Pai, precisando da Tua intervenção. Como esse vizinho do nosso irmão Messias, Pai, que foi para o hospital passando mal. Nós queremos interceder pela vida dele. Nós queremos pedir, Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia. Que o Senhor o alcance, que o Senhor o visite, que o Senhor o transforme. Não apenas fisicamente, Pai, mas também e principalmente espiritualmente. Faz uma obra na vida dele. Todos os vizinhos do Messias ali, Senhor, venham a Ti conhecer como Senhor e Salvador das suas vidas, como também os nossos vizinhos, Pai. Abençoa este momento, é o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, aqui nesses primeiros versículos, o povo de Deus está falando em uma linguagem simbólica, né? Muitas vezes na Bíblia, Deus fala por meio de ilustrações. Então aqui o povo de Deus é inicialmente comparado a uma criança. Só que não é uma criança qualquer. Deus está falando do começo do povo do passado. E ele diz que no passado, inicialmente, o povo de Deus era como uma criança desamparada. Era como uma criança desprezada, como muitas vezes nós vemos hoje, né? Crianças, ao nascerem, elas são rejeitadas por seus pais. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, ao nascer, ele não tinha força, ele não tinha formosura. Ele era como uma criança desprezada. O Senhor, porém, olhou para Israel, ele olhou para Jerusalém, ele olhou para aquela criança indefesa, e o que foi que Deus fez? Deus se compadeceu dela. Deus cuidou daquela criança e Deus fez aquela criança crescer. E quando aquela criança que representa o povo de Deus cresceu, Deus não parou por aí. Deus viu que ela cresceu até se tornar adulta. E o que foi que Deus fez? Deus entrou em uma aliança com aquela criança que agora já era adulta. E essa aliança era uma aliança de casamento. Deus toma aquela mulher em casamento, representando o povo de Abraão, que criou famílias, que criou tribos e que veio a crescer. E aí o que é que Deus faz quando Deus casa com esse povo, quando Deus se aliança com esse povo? O texto diz que ele veste esse povo, essa mulher, de roupas caras, roupas bordadas. E ele cobre essa mulher de joias, joias preciosas, né? Até no nariz tem pendente. Se você acha que colocar joia no nariz é coisa de agora, você está errado. Em Israel, as mulheres já usavam joias no nariz, como também no Oriente. Ainda hoje é assim, né? Então Deus colocou joias, Deus deu joias para essa mulher que representa o seu povo. O Senhor transforma aquela mulher em uma rainha. Mas não uma rainha qualquer, uma rainha perfeita em formosura. Essa rainha, ela se torna famosa, ela se torna admirada, ela se torna, muitas vezes, até invejada pelos outros povos. E aí, no final, o texto revela por que tudo isso aconteceu. Não é porque ela nasceu assim.
Não é porque essa mulher nasceu valiosa, não é porque ela nasceu bonita, não é porque ela nasceu gloriosa. O texto diz, por causa da minha glória, que eu coloquei sobre ti. É por causa da glória do Senhor, que ela se transforma de uma criança desprezada, sem força, em uma rainha formosa, perfeita, admirada por todos. Então eu creio que já deu para entender, irmãos, isso aqui é uma descrição perfeita do que acontece com o povo de Israel. Isso aqui é uma descrição simbólica, porém muito realista, do que aconteceu, do que ocorreu com o povo de Deus do passado. Quando o povo de Deus começou ali com Abraão, não tinha força, não tinha nada que fosse admirável. Pelo contrário, quando a nação de Israel foi passando os anos, as outras nações olhavam para Israel e desprezavam Israel. Israel não tinha poder, Israel não tinha poderio militar de nenhuma espécie. Mas Deus olhou para Israel com amor. Nós sabemos que sem merecer, Deus olhou para o seu povo, Deus fez uma aliança com o seu povo, e aí Deus tornou esse povo fraco, desprezado, em uma nação forte, em uma nação poderosa, em uma nação temida. E por que tudo isso aconteceu? Foi porque o povo era muito inteligente? Foi porque o povo fez por onde? Porque o povo era obediente? Não. É porque a glória de Deus habitava no meio do seu povo. Foi porque Deus decidiu agraciar Israel. Muitas vezes Deus vai dizer, eu não te escolhi porque você era o maior. Eu não te escolhi porque você era o melhor, porque tinha nações maiores do que você. Não foi por merecimento, irmãos. Deus amou. A história de Deus com o seu povo é inicialmente uma história de amor. E trazendo isso para as nossas vidas, será que conosco foi diferente? Como é que nós éramos, irmãos, antes de conhecer a Cristo? Existia alguma luz brilhando na minha vida e na sua vida, antes de nós nos entregarmos para Deus? Existia alguma glória brilhando em nós, quando nós ainda éramos do mundo? Nós éramos pessoas iluminadas, quando não tínhamos Deus? Nós éramos pessoas fortes, nós éramos pessoas que cuidavam de si mesmas? Muito pelo contrário. Ninguém normalmente vem para Deus porque está tudo bem. Nós normalmente caímos aos pés do Senhor porque nós estamos cansados, porque nós estamos sobrecarregados, porque nós estamos atravessando problemas que nós não conseguimos resolver. Então, nós éramos trevas, igreja. Lá no mundo nós éramos trevas, mas Deus nos amou, Deus nos aceitou, Deus nos amparou, Deus cuidou de nós, Deus tem nos dado forças até hoje, Deus fez uma aliança comigo e contigo, e hoje Ele diz que nós somos reino e sacerdotes. Nós somos reino e nós somos sacerdotes. Ele nos vestiu, Ele nos deu roupas espirituais, Ele nos deu joias espirituais, Ele nos deu um lugar, Ele nos deu uma herança. Deus nos fez o que nós não éramos. E tudo isso por quê, igreja? Porque onde nós estávamos, nós fazíamos por onde agradar a Deus? Porque nós obedecíamos a Ele, nós éramos tementes a Ele? Não. Foi simplesmente, puramente pelo amor dEle. Como o irmão Gerlando acabou de citar, se nós fazemos algo hoje, é porque primeiro Ele fez conosco. Se hoje eu e você temos a capacidade de amar, é porque primeiro Ele nos amou. A nossa história com Deus, primeiramente, é uma história de amor. Você lembra como foi que você chegou aos pés do Senhor? Talvez abatido, abatida, talvez desanimado, desanimada, desamparado, sem esperança de nada, talvez até pensando em desistir da vida. Como foi que você chegou aos pés do Senhor? E como é que você se encontra agora? Mudou alguma coisa? Deus tem transformado alguma coisa na sua vida? Eita Deus! Se nós não estamos melhores, é porque provavelmente nós não temos entendido ainda o plano maravilhoso
que Ele tem para nós. É porque a glória de Deus, irmãos, habita em nós. E é por isso, irmãos, que um crente, ele nunca, jamais, deve se gloriar da sua situação. Ah, hoje eu estou bem espiritualmente. Amém. Não se gloria disso. Ah, hoje eu estou bem financeiramente. Amém. Deus está permitindo isso na sua vida. Hoje eu estou bem espiritualmente, hoje eu estou forte. Amém. Você está buscando, mas Deus está permitindo que você o busque. Deus está permitindo que você o encontre. Deus está te dando desejo de ler a palavra. Deus está colocando no teu coração o desejo de acordar de madrugada para orar. Isso não é de você não, é Deus, o Espírito Santo, que coloca no teu coração. Então, se hoje você tem algo de bom, não é por mérito meu, não é por mérito seu. É pela glória de Deus que habita em mim e que habita em você. Então vamos dar toda a honra e toda a glória ao Senhor, igreja. Tudo de bom que ocorre em nós é por causa do amor dele por mim e por você. Você lembra disso? Não esqueça. Porque as lutas vão vir, as tribulações vão vir, e a tentação vai ser esquecer do que Deus fez. Vai ser esquecer do cuidado dele. Ah, está tão difícil, Senhor. Sim. Mas não está impossível. Ele tem cuidado de nós. Deus tem, portanto, cuidado de mim, de você. Deus tem nos amado, assim como Ele fez com o seu povo do passado. Mas como foi que esse povo tão amparado, como foi que esse povo tão amado, tão cuidado por Deus, reagiu? Como é que o ser humano normalmente reage ao amor do Senhor na sua vida? O capítulo passa a mostrar agora, em segundo lugar, as infidelidades do povo de Deus a Ele. Primeiro, o povo é o quê? Amado. Como uma mulher desprezada, Deus a ama. Mas agora, essa mulher, depois de ficar bonita, depois de ficar produzida, vestida, joiada, agora ela despreza o homem, aquele, o Senhor, que a levou até ali. Olha os versos 15 em diante. Ezequiel 16 e 15 diz: mas, normalmente quando esse mais aparece, coisa ruim vai vir, né? A não ser que tivesse vindo coisa ruim e dissesse o mais, agora é bom. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei do meu ouro e da minha prata, fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. 18. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste. O meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que eu te dei, a flor de farinha, o óleo e o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave, diante das estátuas dos homens. E assim se fez, diz o Senhor Deus. Demais tomaste a teus filhos e tuas filhas que me geraste, os sacrificaste a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste a meus filhos e os entregaste a elas, como oferta pelo fogo. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, a revolver-te no teu sangue. Os versos seguintes vão continuar nesse mesmo assunto, mas eu creio que esses versos eles já servem para responder a seguinte pergunta: como foi que a esposa do Senhor do passado reagiu a todo o amor e a todo o cuidado que o Senhor deu por ela? Como foi que o povo de Israel, como foi que a cidade de Jerusalém reagiu a tanto amor, a tanto cuidado, a tantos presentes, a tanta glória do Senhor derramados diante dele? Ezequiel diz
Primeiro erro, que eles passaram a confiar em si mesmos. Eles deixaram de confiar em Deus para confiar naquilo que Deus tinha dado para eles. Opa! Tem algo muito comum aqui nos nossos dias. Tem um erro muito comum. Deus abençoa, Deus dá sabedoria, Deus dá força, e o povo dele usa o que Deus dá para trair a Deus, para adulterar contra Deus. Imagina uma mulher que recebe dinheiro do seu marido e gasta o dinheiro com o amante. É mais ou menos essa a linguagem aqui que está sendo usada, né? Uma mulher que tira o anel do seu dedo e vende para ir atrás de outros homens. Não é que os homens estão vindo atrás dela. Ela usa a riqueza que recebeu para ir atrás de outros homens. No caso aqui, outros deuses, né? E aí Ezequiel vai adiante, ele diz que o povo de Deus teve o atrevimento de usar os presentes de Deus contra ele. Né? Usou as joias, usou as roupas, esquecendo-se de todo o amor, de todo o cuidado que Deus tinha demonstrado por eles. Por causa disso, Ezequiel vai comparar o povo de Deus a uma mulher adúltera. Ele diz: você é pior do que a prostituta, porque a prostituta recebe dinheiro. Você não, você paga para me trair. Você paga para se prostrar diante de outros deuses. Deuses da Síria e deuses de Canaã. Um exemplo disso, infelizmente, é muito citado como exemplo de sabedoria, foi o grande rei Salomão. Houve um rei que recebeu tanta riqueza como Salomão? Houve um rei que recebeu tanta sabedoria de Deus? Houve um rei que recebeu tanta riqueza e tanta fama como Salomão? E como é que Salomão usa tudo que ele recebe? Para construir altares para os deuses das suas mulheres. Isso se aplica ao povo de Deus do passado. Povo que recebeu glória, povo que recebeu presente, povo que recebeu sustento e usou tudo isso para adorar estátuas, para adorar deuses, para atrair a Deus com outros deuses. Esse é o último adultério que nós estamos estudando nesse mês de outubro, né? Nós já estudamos o primeiro adultério, que é o adultério literal, o adultério físico de um homem com uma mulher. Depois nós estudamos o segundo, que é o adultério mental, ou do coração, que é quando o homem não tem contato com a mulher, mas só em olhar para ela, só em pensar nela, ele já está traindo a sua esposa, ou a esposa ao seu marido. Deus quer que nós sejamos fiéis até no coração. Depois nós vimos o terceiro adultério, que é o adultério matrimonial, que é quando um homem ou uma mulher se casa com quem não deveria, né? Uma linguagem simbólica. E aí, esse é o último adultério, que é o adultério espiritual, que é quando o homem trai o próprio Deus com outros deuses. Essa é uma linguagem usada na Bíblia para traição a Deus com outros deuses. Então, isso aconteceu com o povo do passado. Mas será que foi só com o povo do passado, irmãos, que isso ocorreu? Ou será que nós também, assim como o povo de Israel, também não podemos ser infiéis ao Senhor? Podemos ou não podemos hoje? Podemos ou não podemos, igreja? Isso acontece ou não acontece? É claro que os pretendentes hoje não são mais os deuses da Síria, né, os deuses de Canaã. Mas assim como aconteceu com o povo do passado, nós também podemos confiar no que Deus nos dá, ao invés de confiar no Senhor. Por exemplo, Deus me dá dinheiro. É Deus que dá dinheiro para nós? É Deus que permite que nós tenhamos o nosso salário, o nosso sustento? Sim. Mas aí, ao invés de confiar no Senhor, eu confio no que eu estou recebendo. E se eu não receber, eita, meu dia não presta.
Se eu não receber o meu salário, se eu não tiver dinheiro na carteira, se eu não tiver dinheiro guardado, aí eu fico transtornado. Peraí, eu estou confiando em quem? É no dinheiro ou é em Deus? Deus dá remédio, Deus possibilita remédio, mas eu tomo comprimido sem nem agradecer a Deus pelo comprimido. Eu confio, se eu não tiver o comprimido, eita, não tem como. Vou nem orar, porque eu sei que eu não vou ficar bom. Eu confio no hospital, eu confio no médico. Se o médico disser que eu vou morrer amanhã, eu já estou me despedindo, né? Não, o médico falou, o médico me deu um dia de vida, já estou me despedindo. Ei, mas a última palavra é do médico ou é do médico dos médicos? Deus pode ou não pode desenganar a medicina que desengana? A última palavra é do Senhor, o médico falou isso, ele estudou, amém. Mas a última palavra é do Senhor. Eu não vou confiar em homens, eu vou confiar em Deus. Então Deus dá um carro, Deus dá pessoas, Deus coloca pessoas na nossa vida. E se a gente não tiver cuidado, a gente confia nas pessoas e não confia em Deus. Não, se não for fulano do meu lado, vixe, nada dá certo. É um amuleto, né? É o coelhinho, né? Se não tiver comigo, eu não vou para frente. Irmãos, nós precisamos uns dos outros, mas nós dependemos de Deus. Ou então, assim como o povo de Israel do passado, nós podemos usar até o que Deus deu para pecar contra Ele. Isso pode ou não pode acontecer, igreja? Deus dá uma bênção, e ao invés de nós nos aproximarmos ainda mais de Deus com a bênção, a gente usa a bênção para se afastar dele. Deus deu um carro. Eita, agora que o irmão ganhou o carro não sabe mais o caminho da igreja. Deus deu o carro para isso. Deus deu o emprego, o irmão orou. Eita, Deus abençoou, abriu a porta. Aí o irmão agora dá desculpa que não tem tempo para Deus, porque está trabalhando. Deus dá a joia, Deus dá o vestido, e o povo de Israel usando a joia e o vestido para adulterar contra Deus. Se nós não tivermos cuidado, irmãos, não estou falando aqui que vai dar para a gente vir para todos os cursos, claro que não dá. Mas alguém se afastar dos caminhos do Senhor, por causa de trabalho, por causa de automóvel, por causa de saúde. Deus dá saúde, tem tempo para ir para a academia, para jogar bola, e não tem tempo para vir para a casa do Senhor. É usar o que Deus dá contra Deus. Aí o pastor ora, né, para ficar desempregado. O pastor é ruim. É não, porque o pastor quer que vá para o céu. É melhor um crente acamado, mas com fé, do que um crente com saúde desviado. É, irmãos, é sério. O que Deus diz aqui? Vai dizer mais na frente: eu vou usar esses teus amantes contra você. Ei, cuidado. Se nós usamos algo contra Deus, Deus pode inverter. Deus pode usar aquilo contra nós, para o nosso bem. Então não usa o que Deus deu para se afastar de Deus. Agradece e se aproxima ainda mais. Porque no final das contas, irmãos, isso aqui é uma demonstração de ingratidão. É o que o final do verso diz: você se esqueceu de tudo que eu fiz por você. Eu não quero chegar a esse ponto não, irmãos. Eu não quero chegar ao ponto de um dia me esquecer do que Deus fez por mim. Porque se um dia eu me afastasse de Deus, é porque eu tinha esquecido de onde Ele me tirou, do acolhimento que Ele me deu, do perdão dos pecados da minha vida. Eu não quero isso para a minha vida nunca. Então, agora o profeta vai dizer que isso não vai ficar por isso não. Quando a gente se afasta de Deus, Deus vai ter que nos disciplinar. E aí agora, em terceiro lugar, ele fala sobre as consequências destas infidelidades para com o Senhor. Olha os versos 35 a 43.
Ezequiel 16:35 diz: portanto, ó meretriz, era esposa, era mulher, agora é meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: por se ter exagerado a tua lascívia e se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, e por causa também das abominações de todos os teus ídolos e do sangue de teus filhos a estes sacrificados, eis que ajuntarei todos os teus amantes com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, como todos os que aborreceste, ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos o vejam. 38. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima de furor e de ciúme. Entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão o teu prostíbulo de culto e os teus elevados altares. Despir-te-ão de teus vestidos, tomarão as tuas finas joias, e te deixarão nua e descoberta. Farão subir contra ti uma multidão, apedrejar-te-ão e te traspassarão com suas espadas. Queimarão as tuas casas e executarão juízos contra ti à vista de muitas mulheres. Farei cessar o teu meretrício, e já não darás paga. Desse modo satisfarei em ti o meu furor, os meus ciúmes se apartarão de ti. Aquietar-me-ei, jamais me indignarei, visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade, e me provocaste a ira com tudo isto. Eis que também eu farei recair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento, diz o Senhor Deus, e a todas as tuas abominações não acrescentarás esta depravação. Irmãos, um dos motivos porque o livro de Ezequiel foi escrito foi porque alguns judeus achavam que estavam sofrendo injustamente. Eles tinham sido levados para o exílio, para longe da sua terra, para o cativeiro. E eles não entendiam como Deus me ama e Deus permitiu tudo isso. Às vezes acontece com a gente também, né? Ah, eu sou povo de Deus, por que eu estou sofrendo? E às vezes é provação, mas às vezes é disciplina. Às vezes é olhar no retrovisor e ver: o que foi que eu fiz com as bênçãos que Deus me deu? O que foi que eu fiz com o tempo que Deus me deu, com os recursos que Deus me deu, com os dons que Deus me deu? Eu usei para a glória dele ou eu enterrei no chão? Então, às vezes, a gente tem que olhar no retrovisor para entender algumas coisas do presente. Estou dizendo que tudo é castigo, não. Às vezes é provação mesmo, é Deus provando a nossa fé. Mas aqui, Ezequiel mostra de forma muito clara que o pecado traz consequências. Pecado traz consequências. O povo adulterou, o povo se orgulhou, o povo pecou contra Deus e por isso o povo foi disciplinado. Só que isso só acontece no passado, né? Isso aconteceu lá no Antigo Testamento. Ou será que isso acontece ainda hoje, igreja? Deus ainda hoje disciplina o seu povo? Assim como aconteceu com o povo do passado, nós também sofreremos a disciplina do Senhor se formos infiéis contra Ele. Porque tem muita gente hoje que pensa que não, isso é coisa do Antigo Testamento, né? Algumas pessoas com a sua pregação algodão doce, aquela pregação que é saborosa, né? Mas que não traz nenhum sustento, dizem: não, Deus é amor, não, Deus hoje está aqui para servir aos seus propósitos, para fazer o que você quer. Só que a palavra de Deus ensina diferente, igreja. De forma muito forte, Deus fala contra as infidelidades da igreja hoje, não é só no passado, não. Não precisa ir lá, mas, por exemplo, escute o que Deus diz ao seu povo por meio de Tiago, nome bonito, né? Capítulo 4, verso 4, olha que palavra forte. Deus diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra infiéis aqui é adúlteros. Adúlteros, no original é adúlteros e adúlteras. Vocês não estão entendendo que a amizade com o mundo, não é que nós não podemos ser amigos de pessoas descrentes, não é isso que o texto está falando.
Que nós não podemos é ser amigos do sistema, da forma errada como as pessoas vivem, e achar que está tudo bem. Porque ou nós somos amigos do mundo, ou nós somos amigos de Deus. Vai ter hora que a gente vai ter que escolher. Aí Deus diz, você prefere ser amigo do mundo, pois tome, agora eu sou seu inimigo. Eu estou contra você a partir de agora. Eu quero ter Deus jogando no meu time. Eu não quero jogar contra Deus, não. Né? Porque eu sei que eu vou jogar para perder. Então imagina você se colocar contra Deus. Eu estou com medo de dizer algo para aquela pessoa. O que ela pode fazer comigo? E você não tem medo do que Deus vai dizer para você, não? Quando você chegar diante dele. Deus não é muito mais poderoso do que um ser humano comedor de feijão, não. A gente tem medo do ser humano, do que o ser humano vai pensar da gente. Vamos ser educados. Mas não vamos ceder aos nossos princípios. Não, a palavra de Deus ensina assim, e eu creio desta forma. Se você não quiser mais ser meu amigo, que pena, eu vou continuar sendo amigo do Senhor. É uma palavra forte. Aí lá em Apocalipse, capítulo 2, versos 20 a 23, Deus diz assim, Jesus Cristo. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Verso 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse, Deus sempre dá tempo. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, Jesus falando, viu? Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Que palavra forte, irmãos. O que Jesus está dizendo? Está no pecado? Ele vem e fala. Ele dá um tempo para se arrepender. Ele vem e fala de novo, e fala de novo. Não quer se arrepender? Ele diz, então agora eu vou disciplinar. Vou repreender, né? Se alguém citou um versículo aí sobre repreensão. Vou repreender verbalmente, mas depois eu vou partir para outros métodos. Com a criança não é assim, a gente repreende, a criança não escuta. Agora é a havaiana, né? Agora é o cinto, agora é ficar sem passear. Métodos diferentes, Deus também é assim. Repreendeu, a palavra hoje foi para mim, mas eu vou continuar no erro. Vai, continua, vai dar tudo certo. Aí Deus vem, dá uma dor aqui, uma dor acolá. Ai, por que está doendo, Senhor? Disciplina, amor do Senhor na minha vida e na sua vida. Sim, Deus ainda nos disciplina nos dias de hoje. Deu para entender isso, não deu? Disciplina? Amém. Aí eu pergunto, irmãos, tudo isso já seria suficiente para Deus desistir do seu povo, não seria? Deus ama, Deus cuida, o povo é ingrato. O povo não reconhece, usa para adulterar contra ele. Mas é aí que vem o lado impressionante do nosso Deus. Ao invés do capítulo terminar com a disciplina, o capítulo termina falando sobre o perdão de Deus ao seu povo. Vamos concluir lendo os versos 53 a 63. Olha o que Deus diz, irmãos. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, a de Samaria e de suas filhas, e a tua própria sorte entre elas, para que leves a tua ignomínia e seja envergonhada por tudo que fizeste, servindo-lhes de consolação. Verso 55, quando tuas irmãs Sodoma e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Não usaste como provérbio o nome Sodoma, tua irmã, nos dias da tua soberba, antes que se descobrisse a tua maldade? Agora te tornaste como ela, objeto de opróbrio das filhas da Síria, e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezam.
As tuas depravações e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Agora olha o verso 60. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e t'as darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Que Deus maravilhoso, igreja. Aqui Deus fala de restauração. Restauração para um povo que não merecia. Restauração para um povo que não fez por onde. E assim como aconteceu com o povo do passado, Deus também diz que nós podemos ser perdoados por Ele. Mesmo nós que adulteramos, mesmo nós que nos afastamos, nos desviamos dos caminhos do Senhor, mesmo nós que pegamos as coisas de Deus e usamos da forma errada, Deus diz: volta para mim, que eu te perdoo e eu te restauro. Aquele primeiro estado vai ser como agora, você vai voltar a ser quem você era antes. Isso é o perdão do Senhor. Depois de Deus repreender a pior igreja do Apocalipse, que era a última igreja de Laodiceia, o amor de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A gente usa muito esse versículo para apelo, para descrente. Mas esse versículo foi dito, sabe para quem? Para o povo de Deus. Deus disse isso para uma igreja na qual ele estava do lado de fora. Olha o estado da igreja. Pessoas rebeldes, orgulhosas. Deus diz: eu estou do lado de fora, mas eu ainda estou batendo. Eu ainda estou chamando. Eu ainda estou querendo me reconciliar com vocês. Irmãos, tem como não amar um Deus como esse? Esse é o principal motivo porque a gente deve se voltar para Deus. Não é só pelo medo da disciplina, não. Também tem que ser, sabia? Temor da disciplina de Deus é um motivo para nós nos voltarmos para Ele. Mas sabe qual deve ser o principal motivo para a gente se voltar para Deus? Não é o temor dele nos castigar, não. É o fato dele nos amar sem merecermos ser amados. É o fato dele querer ainda nos amar, mesmo quando nós nos afastamos dele. Ele dizer: volta para mim, que eu ainda vou te perdoar, eu ainda vou te aceitar. Imagina o marido que sofre tudo isso que o Senhor sofreu, e ainda diz para a mulher: eu te perdoo, volta para mim, eu te aceito, e eu vou te tornar como antes. Isso é o que Deus faz comigo e com você. Esse é o motivo porque nós devemos nos voltar para Deus, igreja. É pela gratidão, pelo que Ele fez. Deus é aquele que mais me conhece e mais te conhece. Deus é aquele que tem menos motivos para nos amar, mas é aquele que mais nos ama. Deus é aquele que tem menos motivos para nos perdoar, mas é o que mais está disposto a nos perdoar. É esse Deus que eu quero servir. É esse Deus que eu quero amar. Porque no mundo isso não se vê, mas Deus faz isso por mim e por você. Então, se em alguma área hoje você reconhece: eu tenho um pecado contra Deus, faz o que Ele está dizendo. Volta, se arrepende, pede perdão. Deus perdoa. Deus perdoa. Inclusive nós falamos isso em relação a casamentos, Às vezes a pessoa vai para o mundo, se desvia dos caminhos do Senhor e lá tem um relacionamento errado. Mas aí volta para Deus e pergunta: pastor, e agora? Eu posso ir para o céu? Sim. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os outros pecados, eles podem ser perdoados. Vão trazer consequências? Vão.
mas podem ser perdoados pelo Senhor. Então volta para o Senhor, você que nos escuta pelas redes sociais. Mas sabe o que é melhor do que pedir perdão pelo pecado? É receber o poder de Deus para nem pecar. Deus merece, irmãos, que eu diga não hoje para os ídolos, que eu diga não para a traição, que eu diga não para aquilo que não agrada a Ele. Antes de cometer, Deus nos dá força para obedecermos a Ele. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor pedindo que Ele nos ajude a aprendermos com esse capítulo que compara o povo de Deus a uma mulher amada, porém uma mulher ingrata, que peca contra o Senhor, é castigada, é disciplinada, mas ainda é restaurada. Hoje Deus tem restauração para todos os seus servos. Hoje Deus tem perdão para todas as suas servas. Se houver arrependimento verdadeiro e genuíno, Deus está aqui hoje para dizer: eu vou te restaurar. E você não vai ser apenas a metade do que você foi, não. Eu vou te restaurar aquilo que você era anteriormente, até mais. Deus está disposto a fazer mais por mim e por você. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por essa história magnífica, Pai, que é a nossa história, Senhor. Uma história, Senhor, que não foi livre de erros, de dificuldades. Uma história que começou com o teu amor por nós, porque tudo quem começa é o Senhor por nós. É o Senhor quem nos enxerga primeiro, é o Senhor quem nos procura primeiro, é o Senhor quem fala conosco primeiro, Pai. É o Senhor quem nos ama primeiro, Pai, mas nós não agradecemos esse amor. Muitas vezes, Pai, nós usamos aquilo que o Senhor nos dá contra o Senhor. Nós usamos os recursos, nós usamos o tempo, nós usamos até as habilidades para pecar contra Ti, Pai. E por isso, muitas vezes, temos que ser disciplinados. Mas muito obrigado, porque a disciplina não vem para nos matar, a disciplina não vem para nos destruir, ela vem para nos transformar, Senhor, para nos humilhar, para nos amadurecer. Nunca mais, Pai, aquele povo foi soberbo, Senhor, em relação à idolatria. Nós queremos aprender também, Pai, com os nossos erros e principalmente, Pai, agradecer. Nós não queremos apenas temer ao Senhor pelo Teu castigo, pela Tua disciplina, que sabemos que é necessário. Nós queremos ser gratos, Pai. Gratos porque o Teu amor não acaba por cada um de nós. Senhor, todo dia a gente erra, todo dia a gente peca, todo dia a gente diz, faz ou pensa algo que não Te agrada. E o Senhor sabe, e mesmo assim o Senhor continua a nos amar. Como marido, Pai, como marido que ama a sua esposa, apesar de conhecer todos os seus defeitos. Assim é o Senhor para conosco. Senhor, muito obrigado. No mundo não existe isso. No pecado não existe isso, no inimigo não existe isso, mas no Senhor e na Tua casa existe, Pai. Muito obrigado. Nós queremos ser a Tua noiva, adornada, vestida e preparada para o retorno do Senhor. Volta, Jesus, para nos buscar, mas primeiro, Senhor, nos prepara para isso. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. No sábado, como foi dito, o Everardo falou, vai ter evangelismo no cemitério, bem cedo. Também vai ter construção aqui na igreja, tá bom? Então, aqueles que puderem. E domingo à noite, nosso culto de ceia ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Já dei a bênção, já? Amém. Em nome de Já? Jesus. Então, uma ótima noite a todos. Obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus.